Neste vídeo, você vai descobrir 5 eventos notáveis, surpreendentes, sobre o Egito Antigo, que a maioria das pessoas nunca aprendeu na escola. O Antigo Egito é muito mais do que pirâmides e múmias. É uma civilização repleta de mistérios, descobertas científicas, crenças espirituais e curiosidades históricas impressionantes. Então, vamos lá. Evento 1. As pirâmides não foram construídas por escravos. As pirâmides do Egito não foram erguidas por escravos. Arqueólogos encontraram túmulos de operários ao lado das pirâmides, com sinais de respeito, cuidado médico e nutrição. Esses trabalhadores vinham de várias regiões, atuavam por temporada e recebiam comida, cerveja e abrigo. Eram camponeses convocados em épocas de cheia, num sistema estatal bem organizado. A construção exigiu força especializada: engenheiros, pedreiros, arquitetos e transportadores. Oficinas, trenós lubrificados e divisão técnica revelam uma logística avançada e não forçada. A ideia de escravidão foi popularizada por filmes como Os 10 Mandamentos. Mas os hebreus nem estavam no Egito quando as pirâmides foram erguidas 1000 anos antes das datas do Êxodo. A verdade é que cidadãos egípcios, motivados por dever religioso e civil, levantaram monumentos eternos. Não deixaram nomes, mas deixaram pedras que resistem aos milênios. Evento 2. O Egito durou mais que Roma e o Renascimento juntos. A civilização egípcia se estendeu por mais de 3.000 anos do reinado de Narmer, por volta de 3100 A.C., até a morte de Cleópatra 7 em 30 A.C., quando Roma anexou o Egito como província. Enquanto o Império Romano durou cerca de 500 anos e o Renascimento Europeu pouco mais de 250, o Egito Antigo sobreviveu a guerras, pragas, invasões e colapsos sociais. Essa longevidade se explica por um sistema político centralizado, com o faraó como divindade, uma religião estável e uma economia agrícola forte baseada nas cheias do Nilo. O Egito também mostrou habilidade em absorver invasores líbios, hicsos, persas, núbios, gregos e romanos sem perder suas raízes culturais e religiosas. Mesmo após a anexação romana, templos ainda foram erguidos e sacerdotes egípcios continuaram ativos. A influência cultural do Egito atravessou os impérios seguintes. Foi uma civilização que definiu a longevidade. Enquanto outras caíam, o Egito escrevia sua história às margens do Nilo e deixou heranças que moldam o mundo até hoje. Evento 3. Os egípcios já usavam métodos anticoncepcionais. Muito antes da medicina moderna, os egípcios já buscavam maneiras de controlar a natalidade. Papiros antigos revelam receitas com mel, tâmaras, goma de acácia e esterco de crocodilo. Essas substâncias eram aplicadas como supositórios vaginais e funcionavam como barreiras físicas ou agentes químicos. A acácia fermenta em ácido lático, um espermicida natural. O mel, com propriedades antibacterianas, era usado como base. O esterco, embora arriscado, criava vedação. Tudo indica um embrião rudimentar da medicina reprodutiva. Além de ciência empírica, a fertilidade era tratada com rituais, amuletos e práticas mágicas. Os egípcios misturavam religião e medicina de forma inseparável. As mulheres egípcias tinham direitos raros para a época. Podiam herdar, assinar contratos e se divorciar. Controlar a natalidade era também uma questão de autonomia e planejamento. Quando os métodos falhavam, havia práticas abortivas, algumas perigosas, com ervas e substâncias irritantes. Mesmo imperfeitos, esses esforços revelam consciência biológica precoce. Evento 4. A maldição dos faraós pode ter base científica. A lenda da maldição ganhou fama após a abertura da tumba de Tutancâmon em 1922. Várias mortes de envolvidos alimentaram o temor de uma maldição ancestral. Lord Carnarvon morreu após ser picado por mosquito. Outros membros da equipe também faleceram sob circunstâncias suspeitas, criando uma onda de histeria coletiva. Mas estudos modernos apontam causas naturais. As tumbas fechadas por séculos abrigavam fungos e bactérias letais, como Aspergillus flavus, que atacam pulmões e sistema imunológico. Além disso, o efeito nocebo pode ter contribuído. Quem acreditava estar amaldiçoado sofria sintomas reais: medo, ansiedade, até colapso físico. A mente influencia o corpo. A frase "a morte virá com asas ligeiras para quem perturbar o faraó" estampava tumbas, mas provavelmente tinha valor ritual, não literal. O medo deu sentido a símbolos silenciosos. Howard Carter, o próprio descobridor, viveu até os 64 anos sem sofrer nenhum mal.
Estatisticamente, a taxa de mortalidade da equipe estava dentro da média da época. Conclusão: o castigo dos faraós pode ter sido real, mas em forma de fungos, esporos e medo coletivo, não de feitiçaria ou maldição sobrenatural. Evento 5. Os hieróglifos ficaram esquecidos por mais de 1000 anos. Após o fechamento dos templos no século 4D, os hieróglifos caíram em desuso. Com a cristianização do Egito, a escrita sagrada foi proibida e gradualmente esquecida. O último registro hieroglífico conhecido data de 394 D.C., no templo de Philae. Depois disso, o mundo mergulhou em silêncio diante dos símbolos esculpidos nos muros milenares. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar-los. Muitos achavam que eram puramente místicos ou decorativos. Nenhuma tentativa teve êxito até 1799. Naquele ano, soldados franceses encontraram a Pedra de Roseta, com 3 versões do mesmo texto: hieróglifos, demótico e grego. Era a chave do enigma. Em 1822, o francês Jean-François Champollion, poliglota e especialista em copta, decifrou o sistema ao comparar nomes reais como Ptolomeu e Cleópatra entre os textos. Ele descobriu que os hieróglifos uniam fonemas, ideias e símbolos determinativos. Era uma linguagem complexa, mas decifrável. Com isso, a voz dos faraós foi restaurada. Orações, leis, crônicas e mitos voltaram à luz. A egiptologia nascia, e o mundo finalmente compreendia a civilização do Nilo. Se você gosta de mistérios históricos, curiosidades do passado e civilizações antigas, este vídeo é para você. Deixe seu like, compartilhe com quem ama história e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Qual desses eventos te surpreendeu mais? Deixe nos comentários.